Então, é importante que vocês vejam essa questão da organização para quem está usando o celular. Para quem está usando também o computador ou o notebook, crie também uma pastazinha com os arquivos HTML, com os arquivos CSS. Eu sempre dizia lá no início, tudo tem que ficar no mesmo lugar. As imagens que a gente trabalha, os outros arquivos HTML, os arquivos CSS também tem que ficar na mesma região. Como é que eu estou utilizando uma coisa se aquela coisa não está ali? Né? Por isso que pode dar alguns erros. Então, veja, ó, eu estou com o HTML aqui fora, que é essa aqui, né? Deixa eu fechar. Que é essa página aqui está aberta. E aí ele diz, ó, o CSS está dentro da pasta Styles. Onde é que está essa pasta Styles? Aqui, ó, Styles. Se eu clicar 2 vezes, está aqui, ó, o CSS, que não tem nada por enquanto, né? Está zerado. E aí você pode abrir, tá com os 2 arquivos em aberto, para, obviamente, estar editando as coisas, né? Então, não importa se você faz do celular, se você faz do computador ou do notebook, pessoal. Primeiro, a programação é a mesma. Vai ter tag, é a mesma, é idêntica. Não tem mudança. O que vai mudar é o tamanho da tela, obviamente, né? E você está fazendo pelo celular ou você está fazendo pelo computador. Mas as regras, a programação HTML, CSS é a mesma, não tem mudança não, tá bom? Só para mostrar aqui para vocês, se ainda tinha alguma dúvida, assistam o vídeo que eu trabalho, faço uma página todinho só pelo celular. Então, mas vamos lá. Como eu falei, para agilizar, eu já fiz isso aqui, ó. Né? Aqui é o meu HTML, tá? O container maior. Professora, sempre tem que ser esse nome aí, container? Não, gente, esses nomes aí, você que escolhe. Se você quiser colocar só um A, enfim, você que dá o nome para as suas coisas, tá bom? Lembre-se de variáveis, né? Lá de programação, ou lógica de programação, que a variável, você que escolhe o nome, a mesma coisa aqui, tá? E aí, dentro desse container maior, eu criei outras divs, que são do tipo class. Professora, eu poderia colocar aqui o ID? Tanto faz, pessoal. Não tem problema. Na verdade, aqui deveria até ser ID, né? Porque são coisas diferenciadas, né? A class, a gente costuma utilizar mais para quando é algo idêntico, né? Que você quer trabalhar com várias coisas, quer fazer uma configuração só. Mas, como já estava aqui, eu deixei assim também, né? Não tem problema, não. Então, eu coloquei o nome, item 1, item 2, item 3, até o item 6. Então, eu tenho 6 divs. Na verdade, eu tenho 7 divs, né? Essa maior e as 6 menores. Olha como é que está ficando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Olha só como é que está esse layout lá que eu coloquei para vocês, né? Layout não, por enquanto é só HTML, tá? Dessa forma aqui, o HTML. Professora, mas já está colorido, já tem algumas coisas. É porque o meu CSS também eu já fiz algumas coisinhas, tá? Mas tá desse jeito aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é o HTML, né? Tá desse jeito, certo? Como eu falei, atentai bem. O meu CSS aqui é o grid 2. Eu tô chamando de grid 2. Ele tá aqui, ó. O grid 2 é esse, né? Veja, dentro do container, ó, container, né? Ó, container, aqui no HTML. Container no CSS. E o pontinho, porque lá no HTML eu estou chamando que é uma class, tá bom? Então, no container não tem nada até agora, né? Esse container maior aí, certo? Essa caixa maior, digamos assim. Agora, veja, né? Ó, o item 1, item 2, até o item 6, eu já fiz algumas configurações aqui no CSS. O item 1, item 2, tem até os 6 específicos para cada um. Aqui, o background color, eu escolhi cores diferenciadas para você entender o que é cada um. E fiz essa questão da borda, né? Que é o que a gente vê aqui agora, ó. Veja que tem essa bordazinha, tem esse pretinho, né? Essa linhazinha por fora para a gente ver essa separação nitidamente, né? Então, tá dessa forma. Muitos alunos estavam me mandando assim, professora, eu só consegui até aqui, né? Ficou uma div uma embaixo da outra, não consegui remodelar, colocar para um lado, colocar para o outro, fazer a questão do grid realmente. O que a gente vai fazer? Dessas 6 divs que a gente tem, eu quero fazer assim, certo?
Eu quero que tenha 1, 2, 3, 4 colunas, correto? E 1, 2, 3 linhas. Agora a gente vai trabalhar com o quê? Lá no CSS, com grid. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Então, vamos lá para o CSS, estamos aqui. Onde é que eu vou mexer, professora? No CSS, para colocar grid, para começar a fazer essas coisas todas. É na div Py, né? Nessa div maior, que tem todas as outras divs. Quem é a div Py, tá aqui, ó, é a container. Então, lá no CSS, eu venho na container e vou dizer o quê? Display. O que é o display, hein, pessoal? Vocês sabem o que é ao pé da letra? O que significa a palavra display? Traduzindo, vocês sabem? Exibição. Não, Pedro Arthur, é exatamente, exibição. Quando você fala muito em display, você vai lembrar de tela, né? O display, né? A tela, a exibição, como é que tá aquela coisa sendo mostrada. É isso mesmo, tá? O Pedro Arthur acertou, exibição, a tela. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Display, opa, CSS, vou mexer alguma coisa com a tela, com a exibição de alguma coisa, certo? Então, como é que eu quero que essa exibição fique? Ou qual o tipo dessa exibição? Você lembra também, é bom lembrar, que quando a gente estava trabalhando com Flexbox, você também mexia com display e dizia que era flex. Vocês lembram? Aqui, como eu vou trabalhar com grid, eu vou dizer, ó, o display, essa exibição vai ser do tipo grid. Certo? Vai ser do tipo grid. Pronto, eu já estou dizendo que esse meu layout, digamos assim, essa minha tela, eu vou mexer com a configuração do tipo grid. E o grid tem as suas configurações específicas, que é o que a gente literalmente vai ver agora. Então, a primeira coisa que eu devo fazer nessa div maior, né, é isso aí, display grid, tá bom? A outra coisa, pessoal, é você trabalhar agora com colunas e com as linhas. Ó. Deixa eu voltar aqui para o Excel, ó, colunas na vertical e as linhas na horizontal. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Aqui para o CSS eu vou colocar assim, ó, grid, template, columns, no plural, tá? Eu estava até apanhando... Quando eu estava fazendo a videoaula gravada para vocês, dessa aula de grid, que eu, obviamente, que eu pratico, vou fazendo, né, para ficar tudo bonitinho. E aí eu estava praticando, né, fazendo os códigos, e eu colocava grid, template, column, e não dava certo, eu tava para ficar doida. Eu acho que é a mesma coisa quando acontece com vocês, né, quando uma coisa não tá dando certo. Eu disse, meu Deus, não tá dando certo, não tá ficando a coluna. E eu vi que era uma besteira de nada, gente, porque eu tinha colocado dessa forma aí, ó, grid, template, column. Veja que a palavra column, ela está no singular. E tava tudo corretinho aqui depois, a quantidade de colunas e tal, e nada, e não tava dando certo, eu quebrando cabeça. Era só questão de um S, que é columns, né? Então, às vezes, a gente fica louca, né? Porque não tá dando certo, e às vezes é só uma letra que a gente esquece, ou que a gente troca, tá bom? Aqui no grid columns, pessoal, eu vou ter que dizer as colunas que eu quero. Agora, não é quantidade. Eu quero 4 colunas, professora. Coloca aí que é 4 colunas. Não. Você vai informar a espessura dessas colunas, a largura dessas colunas, tá bom? Você já vai informar. Se você colocar 3 tipos de espessuras, né, ou 3 conteúdos para espessura, digamos assim, é porque você vai ter 3 colunas. Então, como eu quero que tenha 4 colunas, o que eu vou fazer? Eu posso colocar aqui, sei lá, 25%, né, 4. Professora, por que você está colocando 25, 25 e 25? Sempre a máxima é 100, pessoal. Certo? É 100. Então, você vai dividir por 4, digamos assim, certo? Então, 25, 25, 25%. Professora, por que você está usando porcento na unidade? Você pode utilizar porcento na unidade, pessoal. É até mais legal, porque porcentagem, ela é relativa ao tamanho da tela que será exibido.
Se for uma tela muito pequena, vai ser 25% daquela tela pequena. Se for uma tela muito grande, vai ser 25% daquela tela grande. Então, assim, vai ficar flexível, né? A porcentagem é isso, vai ficar flexível relativo à tela que será exibida. Se é um celular, se é um tablet, se é uma televisão, né? Se é um data show. É sempre legal essa questão das porcentagens, certo? Então, eu vou salvar aqui, ó. Vai ficar 4 colunas, tenho as 4 colunas, e cada uma delas vai ficar com 25%. Bora ver se vai alterar em alguma coisa já? Olha só, né? Já alterou, vocês dá para ver aí? Está muito pequeno, deixa eu dar um zoom. Então, veja, quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Ah, professora, mas a gente tinha 6 divs, mas eu já fixei. Eu quero que tenha 4 colunas e acabou. E as outras vão para o beleléu? Não, as outras vão se readaptar para baixo. Tá, ok? Então, veja, eu estou criando 4 colunas e automaticamente, porque tinha 6 divs, ele já criou aí uma linha para mim, né? Já tenho 2 linhas, tá? Mas eu quero literalmente dizer que eu vou ter quantas linhas? Eu vou ter 3 linhas, né? Então, eu vou colocar o grid, template, rows, também no plural, para não ficar doido igual a professora que tinha colocado só row, né? E aí não tava também dando certo, é rows no plural, tá? Aqui é linha, eu quero que tenha quantas linhas? 3, mas, mais uma vez, não é a quantidade literal, você vai trabalhar agora já com a questão da espessura dessa linha. Quando a gente fala de espessura e a linha na horizontal, vai ser a altura, né, pessoal? Você pode trabalhar já na altura dessas linhas. E aí, com vários tipos de unidade. Se é em px, se é em porcentagem, se é EM, né? Você pode fazer isso aí, tá? Para a altura, olha só, para a altura, eu quero que fique em pixel. Então, a primeira linha, eu quero que tenha 100 px. Para a segunda linha, eu quero que tenha 400 px. E para a terceira linha, eu quero que tenha 80 px. Correto? Quero, aqui, são 3 linhas. Ah, professora, como é que você sabe que são 3 linhas? Porque eu estou colocando espessuras específicas, 3 espessuras específicas, né? Então, por isso, são 3 linhas. A mesma coisa aqui de cima das colunas. São 4 colunas, 25% para cada. Você separa só com espaço mesmo, tá, pessoal? Aí ele vai entender que aqui vai ser 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3 linhas, tá bom? Bora ver como é que tá ficando. Deixa eu salvar aqui. Veja só, né, ó. A primeira linha eu disse que vai ter quantas espessura? 100. A segunda linha vai ter, eu coloquei 400. Ah, professora, cadê a terceira linha aí que a gente não tá vendo? Bom, porque até agora não tem div suficiente para ser acrescentado nessa terceira linha. Não por enquanto agora, né? Não tem, tá? Mas vai aparecer já já. Tá ficando no rumo, né? Eu podia até mudar aqui as cores, né? Para ficar igual de fato aqui, mas enfim, vamos deixar isso para depois. Veja, tem as 4 colunas, né? Aqui embaixo já tem 2 linhas. Agora, pessoal, eu quero de fato que fique assim, ó. Nessa linha, nessa primeira linha, eu quero que essa div, nessa uma div aí, pegue todas as colunas, ela fique de uma coluna a outra, de ponta a ponta. Então, o que eu vou fazer agora? Aí você vai trabalhar com uma coisa chamada de grid area. É no grid area, pessoal, que você vai fazer de fato, meu Jesus, área, né? Enfim, grid area, pronto, grid area. No grid area, pessoal, que você vai trabalhar literalmente nessa questão aqui de layout. A composição, quero que fique uma div geralzona lá em cima. No meio eu quero que fique 3, 4, 5, enfim, né?
Lá embaixo eu quero que fique mais duas, eu quero que tenha outra linha. Então, esse layout que eu fiz para vocês no início aqui, ó, essa modelagem, essa composição, é de fato o grid área. É onde a gente vai modelar, onde cada bloquinho vai ficar, né? Cada um, digamos assim, no seu quadrado. Agora, para eu fazer de fato o meu layout, eu vou trabalhar com grid área. Só que, antes de trabalhar com grid área, você vai ter que, cada uma das divs que você tem, né? Você vai ter que dar um nome para elas, para justamente mexer com o grid área. Na verdade, aqui não é grid área literal, né? Esse grid área, pessoal, ele vai ficar aqui dentro das outras divs menores, digamos assim. Aqui é grid, a mesma coisa, grid, template, e sempre no plural, tá? Não se esqueça, ela tava vacilando aqui, né? Sempre a grid template columns, coluna, grid template rows, para linha, e grid template áreas, para a área que a gente vai modelar aqui literalmente o nosso layout. Só como eu estava falando, dentro de cada div que você tem para modelar, você vai ter que dar um nome para essa div para a gente ajustar aqui. Como é que eu vou fazer isso? É justamente o grid área. Aqui sim, é grid área, tá? Aí eu vou colocar um nome. Professora, como é que eu vou dar esse nome? Aí também fica a seu critério. Você pode colocar só uma letra, A, B, C, D, enfim, ou colocar 1, 2, aí você que escolhe, pessoal. Ou botar nomes específicos, aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou colocar aqui, ó, até para seguir o raciocínio, né? Eu sempre gosto de fazer essas referências, porque aqui é o item 1, né? Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Para questão de organização mesmo. Então, no item 2, na div 2 aí, né? Na div item 2, eu vou colocar grid área e vou chamar de 2. Então, faça aí um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Até para aproveitar, copia e cola, né? Aí você só vai mudando o nome, né? Grid área 3, depois grid área 4. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. O grid área 5. E o grid área 6, tá? Então, lembre-se, para montar, de fato, o grid template áreas, que fica lá dentro dessa div maior, div pai, você vai ter que nomear o nome específico daquela área. É a área, né, pessoal? Se eu voltar aqui no Excel, são áreas, são os bloquinhos, né? As áreas que eu quero para manipular, para compor esse layout aqui, certo? Então, eu vou fazer dessa forma. Tem que dar um nome para cada um desses bloquinhos ou das divs que a gente conhece. Dei o nome? Correto. Beleza, tá todo mundo com o nome agora, né? Tá todo mundo... Beleza. Então, vamos lá. Lá em cima, no grid template áreas, eu vou começar com aspas duplas. E o seguinte, quantas linhas eu tenho, professor? Eu tenho 3. Então, para ficar melhor, de uma forma organizada, essa aqui, primeira linha que eu estou colocando, vai ser para aquela primeira linha, literalmente, no layout, para essa aqui, ó, certo? Veja, pessoal, que a gente sabe que tem 4 colunas no total, só que essa primeira linha é como se fosse uma coisa só, né? Um blocão só, ela tá pegando a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Como é que eu faço isso? Eu quero que o item 1, aqui, ó, o item 1, que o nome dele é 1, para o grid área, né? Eu vou colocar 1, espaço 1, espaço 1, espaço 1. Professora, o que é isso? O que é isso, pessoal? É literalmente a primeira linha que eu estou fazendo aqui, ó. Eu quero que esse item 1, essa div 1, ocupe, né, as 4 colunas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4 com o 1. Aqui é o nome dele. Então, ele vai ocupar as 4 colunas de uma ponta a outra. Agora, eu vou para a segunda linha. Veja, aspas duplas, fechei aspas duplas. Eu dei um Enter e fui para a segunda linha. Abri aspas. Na segunda linha, observe. 1, 2, 3, 4.
Eu quero que tenha 4 divs aí. Cada uma vai ficar na sua respectiva coluna. O 1 já foi, né? Que é o item 1. Agora eu vou colocar o quê, ó? 2, espaço 3, espaço 4 e espaço 5, correto? Quem é o 2? É o item 2. Quem é o 3? É o item 3. O 4 é o item 4 e o 5 é o item 5. Para o grid área, por isso que a gente tem que colocar o nome. Terminou? Não, não terminou. Eu fiz isso aqui, a segunda linha. Tá faltando eu fazer a segunda linha, correto? Tá faltando eu fazer a segunda linha. A segunda linha, ela tem aqui, basicamente, também como se fosse contar uma coisa só, né? Deixa eu acrescentar, só para ficar igualzinho que eu tô querendo fazer aqui, eu vou acrescentar mais um item, tá? Vou chamar de item 7, 7, obviamente, né? 7, e lá no CS, no HTML também, tá? Só para você ver o que eu tô querendo fazer. Item 7, é aqui só para a gente saber o que tá fazendo. Pronto. Tem 7 divs. Aqui nessa terceira linha, voltando, eu tô na terceira linha, eu quero que fique um bloco, ele pegue 2 colunas, ó. Certo? Um bloco pegue 2 colunas e o outro bloco pegue as outras 2 colunas. Então, na linha 3, vai ser assim, ó. O 6, 6 e depois 7, 7. Talvez essa parte aqui do grid áreas é o que dê mais assim uma travada na sua cabeça. Mas se você fizer esse layout, eu acho que fica mais fácil de entender. E se você nomear, aí que vai ficar mais fácil mesmo. Aqui pode ser o 1, aqui é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Aí vai ficar mais fácil, né? Para você entender aí o que eu tô fazendo, tá bom? É uma alternativa. Pronto, fiz o grid áreas, grid template áreas. É para ele ficar nessa estrutura aqui, ó. Tá? Obviamente que não nas mesmas cores que tem, eu coloquei cores diferentes, né? Mas vai ficar nessa estrutura aqui, vamos ver? Né? Vou atualizar, ó. A primeira linha, né? Digamos assim, pegou todas as 4 colunas, ó. Tá o número 1 pequenininho lá em cima. Aí agora vem o 2, o 3, o 4 e o 5, cada um nas suas respectivas colunas. E lá embaixo, ó, o 6 e o 7. O 6 pegou 2 colunas e o 7 pegou as outras 2 colunas. Tá idêntico, pessoal, com o modelo que eu fiz utilizando o Excel. Tá? Tá idêntico. E não tive muito trabalho. O trabalho aqui foi muito pouco. Eu só disse que o display era grid e fiz a quantidade de colunas que eu queria, a quantidade de linhas que eu queria e mapeei, digamos que é um mapeamento, né? Uma estruturação literal de como é que eu quero o meu layout baseado num rabisco. Você pode fazer esse rabisco no papel. Aqui eu estou utilizando o Excel, né? Porque tem essa ideia justamente de grade aqui no Excel também, né? Até para facilitar. Mas a ideia é a mesma. Então, veja que está idêntico, né? Idêntico do que eu fiz. É no grid área, pessoal, toda a arquitetura, digamos assim, do layout, mas a arquitetura do jeito que você quer montar é aqui, ó, nesse grid template áreas. É bem aqui que você vai mexer para ficar assim, separado, né? Cada um na sua coluna, ou 2 colunas. Ou poderia ser, por exemplo, professora, eu quero que o 6, né, pegue 3 colunas. Tem como fazer isso? Tem. Eu quero que o 6 pegue 3 colunas. Pegue 3 colunas e o 7 fique na última coluna. Tem como eu fazer isso no grid áreas? Tem. Então, ó, a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna você vai colocar 6. Certo? Ó, deixa eu salvar aqui. Olhe para cá, né, do jeito que estava, ele estava pegando uma coluna, 2 colunas, agora ele vai vir um pouquinho mais para cá, né, ó. Vou atualizar, olha aí, ó. Certo? Então, assim, a mágica toda do grid tá aqui no grid áreas.
Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar, né, do meu, aqui do HTML, do Notepad, para o simulador aqui do celular, né, que eu tenho esse simulador aqui para ver se ele vai. Só para mostrar para vocês mesmo como é que poderia ficar, ou como é que você faria aí para quem utiliza o celular, né. Eu vejo que a maioria do pessoal. Deixa eu ver se vai dar certo dar um Ctrl V aqui. Opa, deu, né? Tá aqui, ó. Peguei, Ctrl C, Ctrl V. A única coisa que eu vou mudar aonde? Tenho que prestar atenção que o meu caso, o meu href aqui do CSS não é o grid 2. É o style. Que vai estar dentro do styles, styles barra style CSS, né? É isso, exatamente. Que é esse aqui. Tá em branco, agora eu vou pegar aqui as informações, vou copiar e colar lá para ver o que vai acontecer, né? Acho que é isso. Agora lá no index.html eu vou dar um play aqui, né? Para ver como é que vai estar se comportando. Olha só, pessoal, funcionou perfeitamente. Então, para você dizer, não, professor, só funciona no computador, não funciona pelo celular. Não, tá errado, funciona pelo celular. Ficou idêntico, pessoal, mas você pode dizer, professora, mas ficou tudo fininho, né, mais agudo. Mas é óbvio, porque a tela do celular, ele é menor. Então, vai ser proporcional, ó. Tá aqui o do computador, mas veja que o código é o mesmo, né? O do computador é aqui do celular. O que significa isso? É o que a gente chama de responsividade. Ele se ajustou, o código vai se ajustar. Se ele for aberto numa tela menor, ele vai ficar... Por isso que eu coloquei porcentagem, certo? É a mesma coisa, se eu pegar aqui, ó, eu diminuir aqui meu navegador, né, ó, se eu for diminuindo, como as colunas, que é na vertical, estão todas em porcentagem, ó, elas vão se adaptando percentualmente pelo tamanho da tela que está sendo exibido. Veja que o tamanho da tela que está sendo exibido, na vertical, olhe que a proporção na vertical, ela vai mudando. Agora, na linha, a altura da linha, ela não muda. Certo? A altura da linha ela não vai mudar. Quando você trabalha com porcentagem, ele é mais flexível. Quando você trabalha com px, px só, com pixel, ele é um pouco mais fixo, né, no seu tamanho, é um pouco mais, né, ele é mais fixo do que, obviamente, porcentagem. Mas, só para ratificar que o mesmo código que eu fiz no meu computador, no meu notebook, eu simplesmente copiei, colei, idêntico, para aqui o celular e ele funcionou da mesma forma, vai dar o mesmo resultado. Então, não tem mistério, você fazer pelo celular, você fazer pelo computador, vai dar o mesmo resultado, vai dar a mesma coisa, tá bom? Porque quando eu fiz a videoaula, eu mostrei outras coisas, obviamente, né? O que tem, mostrei coisas a mais para vocês. Como o grid column gap e outras configurações, outras, até questão de centrar, align, né? Justify, que tem, né? Mas veja, com esses 3 componentes simples, o grid template columns, o grid template rows e o grid template areas, você monta o teu layout sem muito esforço, tá? Aí, essas outras configurações de Justify, Align, do Gap, coisas que eu mostrei a mais, enfim, aí você vai ponderando, vendo se dá certo, se não dá, o que realmente acontece se colocar eles, né? Mas o basicão, pessoal, que é o layout, isso aqui já resolve aí 90% ou até 100%. As outras coisas são detalhes, tá? E eu digo uma coisa para vocês, antigamente, para você montar um layout dessa forma aqui, era uma terrível dor de cabeça. Você trabalhava com position,
você trabalhava com float, joga para um lado e joga para o outro, e vai em cima e vai embaixo. E aí quando você diminuía aqui a tela, desconfigurava tudo, era uma confusão. Agora não, ó. Diminuiu a tela, foi para um tablet, foi para um celular, ele vai ficar bonitinho na mesma proporção. Isso, obviamente, depende da unidade, medida que você está utilizando aí, né, para as coisas. Mas veja, em 3 linhas você monta o teu layout, pronto. Aqui você vai depois, coloca um parágrafo lá no HTML, por exemplo. Depois aqui, eu quero que dentro da div 2, por exemplo, tenha uma imagem. Então aqui dentro você vai trabalhar com a IMG, por exemplo, né? IMG, e vai atrás aí da imagem, coloca uma imagem aqui e ela vai ficar lá dentro dessa div 2 aqui, amarela, uma imagem, e você pode colocar mais aqui depois dentro dessa class, item 2 aqui, você pode colocar um parágrafo, enfim, colocar alguma coisa, né? Imagens, parágrafos, e aí você vai montando, né? Já apareceu aqui o meu parágrafo, e aí depois, tem uma tag P, você pode ir aonde? Lá no CSS, programar a tua tag P, né? Estilizar a tag P, questão de imagem, de padding, por exemplo, vou colocar um padding aqui de 10, só para ver, pra ele afastar um pouquinho aqui, né? Ó, afastar um pouquinho e tal. Depois você pode aqui, também no P, colocar font size, tudo aquilo que a gente já viu, né? Font size, sei lá, 20, certo? Olha aí. E aí é só, pessoal, utilizar tudo que a gente já viu aqui dentro, nas divs, dentro de uma div. Deixa eu voltar lá para o HTML. Aqui, né? Dentro de uma div, ó, você pode colocar imagem, parágrafo, pode colocar aqui H1, H2, aí dependendo do que você está fazendo, né? Sei lá, notícias. Opa, meu Deus, notícias, tá? Aí, ó, fica a critério de cada um, né? Aqui em cima, sempre aqui em cima, né, o menu, aí você já pode trabalhar com links, aquela parte de menu que eu até mostrei para vocês, principalmente quando eu fiz o vídeo, né, como celular, né, você pode colocar os menus aqui, os Hs da vida, os As da vida, né, href, opa, sei lá, colocar outros tantos, e depois lá no CSS configurar esses As para ele ficar não um embaixo do outro, mas ficar assim. Aí você vai mexer no CSS para eles ficarem mais para cá, enfim, vai fazer todas as alterações. Então você vai começar a modelar o teu site, né, para ficar parecido, sei lá, pega como exemplo um site que você gosta, sabe, da Globo, sei lá, da Netflix, qualquer site aí que você acha interessante, vai tentando montar, né, essa é a ideia, né. Agora, pessoal, vai praticando, vai colocando, vai fazendo, vai errando, obviamente, né. Eu até falei para vocês que eu também erro, vou fazendo, eu esqueço uma coisa, meu Deus, onde é que tá o erro? E vou fazendo. Às vezes eu apago tudo para começar de novo, para ver onde é que está sendo o erro, né? Então, é isso mesmo. Agora tem que fazer, certo? Prestar muita atenção, né, nas palavras que você usa, né? Então, pessoal, já que vocês estão ok, consegui tirar as dúvidas de vocês, que eu tentei reunir aqui justamente as dúvidas que estavam sendo enviadas para mim, pessoas que não estavam conseguindo, certo? Tentem fazer, tentem mexer aí no HTML, no CSS, pegue algum site, alguma coisa que você gosta de falar, que você gosta de fazer, e monte um site com essas coisas que você gosta, sobre uma série, sei lá, futebol. Você pode fazer assim, escolhe uma matéria, alguma coisa que você gosta, que é interessante para você, e monte um site, vai criando um site com aquilo ali, com as informações, sei lá, de espanhol, curiosidades, né? Ou de uma matéria específica, sei lá, história, geografia, sei lá, matemática, física, para quem gosta, biologia.
filosofia, sociologia, sei lá, e vai montando com conteúdos, com informações, aí você vai montando teu site, não tem nenhum problema não, aí você vai aplicando as coisas que você vai vendo aqui na matéria, você vai aplicando no teu site, né, os layouts, as configurações, os estilos, colocando imagem, que aí você fica sempre praticando, essa é a ideia, tá bom?